Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Orlando, eu sou um aluno do quinto ano do curso de Psicologia do Unisagrado. Venho aqui para vocês para fazer uma pergunta. Você é pai, você é mãe, você é um cuidador de criança ou adolescente. Então, qual a sua maior dificuldade nas práticas como pais ou responsáveis por crianças de 6 a 11 anos? Birra, desobediência, impaciência, falta de tempo? Calma. Eu e minha amiga Suzana, que esteve no vídeo anterior com vocês e que estará com vocês no próximo vídeo, vamos estar aqui especificamente para te dar algumas dicas que farão muita diferença e sentido nas suas práticas parentais. Vamos lá, vamos iniciar com um pouco de noção de comportamento. O que é o comportamento? Isso parece uma pergunta simples, mas a resposta não é nem um pouco. Pelo contrário, ela é bem ampla. De acordo com a visão que estudamos da psicologia, comportamento é basicamente tudo que uma pessoa faz no seu dia a dia. Falar, interagir com outras pessoas, estudar, arrumar, organizar. E existem formas de entender esses comportamentos que podem nos ajudar muito enquanto cuidadores dos filhos. E é sobre isso que conversaremos hoje. É claro que ninguém é igual a ninguém. Nós somos compostos por heranças genéticas que são herdadas dos nossos pais. Fatores ambientais, que são as influências do ambiente e dos acontecimentos ao nosso redor e no decorrer da nossa vida. E os nossos aspectos particulares, que são nossas características individuais. Mas como as crianças passam a maior parte do tempo com seus pais, muitos dos seus comportamentos também serão espelhados nos comportamentos deles e em como as educam. E cada etapa do desenvolvimento da criança surge diferentes desafios na educação. Por exemplo, não podemos pedir para uma criança de 6 anos que resolva um problema difícil de matemática, como 3x mais 2 igual a 5. Já que no período de desenvolvimento que a criança se encontra, ela ainda não está preparada para resolver isso. Da mesma forma que não podemos atribuir responsabilidades de adultos, como sustentar uma casa, cuidar de contas, a uma criança de 11 anos, pois essa não terá preparo para assumir tal responsabilidade. Pensando nisso, vou falar para vocês de acordo com a cartilha Uma Visão Livre de Violência, de Lucia Williams, algumas características de crianças de 6 a 11 anos e como agir frente a algumas situações. Então vamos lá, né? As características e habilidades que vão se desenvolver e vão aumentando a quantidade e qualidade com que são feitas. As crianças se tornam autônomos, não dependentes dos adultos para ações motoras. Correr, pular, andar, brincar, pegar, comer. As crianças, elas melhoram a comunicação. Essa comunicação vai se especializando e se tornando mais completa e complexa, com a adição de novas palavras, de novas frases, conceitos, julgamentos. Certo e errado, bom e mal, bonito e feio, interessante e desinteressante. E funções, Ser notado, ser reconhecido, ser agressivo, ser bonzinho, ser comunicativo, Temos ainda o pensamento. Esse vai também se tornando mais complexo, agregando componentes como julgamento, valores justo, injusto, funções observadas no próprio comportamento das pessoas que estão à sua volta. Lembrando que as crianças aprendem pelo espelhamento, veem o que os pais e pessoas importantes que estão à sua volta fazem e copiam, muitas vezes sem saber o que estão fazendo. E a influência do meio externo, como escola, amigos, clube, ambientes onde elas convivem, casa dos avós, dos parentes, no desenvolvimento dos pensamentos,
valores, emoções e sentimentos, né? Então temos aí uma gama de situações, de ambientes, de valores que são vividos, aprendidos e desenvolvidos nas crianças de 6 a 11. E agora iniciamos as nossas dicas, né? Então, as crianças, né, elas aprendem a ler e escrever e a continuidade da exploração dos diferentes espaços. Nova fase, né, novas escolhas, clubes, casa de amigos, amplia os horizontes da criança. A criança precisa aprender o que pode e não pode fazer. Então, prepare-se para dizer o não, explicando a razão pela qual algo pode ou não pode ser feito. Isso é muito importante, sem exagerar na explicação e sem ficar apenas no não pelo não. Então, como uma criança de 6 anos, a explicação vai ser mais simples, mais concisa. Para uma criança de 11 anos, ela pode ser um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais desenvolvida. Aí você tem que perceber se o seu filho, até onde ele está prestando atenção na sua explicação e adequar a sua explicação ao tempo de atenção que ele presta. A imitação dos adultos e de outras crianças em sua presença continuará acontecendo. Daí você tem que ter a cautela, né, para que as suas interações, né, como dos tipos relações violentas, gritar, bater, xingar, racismo, né, tendem a ser reproduzidas por elas, não somente dentro da casa, mas em suas relações externas. E nessa fase, dos 6 aos 11, né, as crianças continuam a necessitar de cuidadores que as ajudem a manejar seus sentimentos e emoções, que agora eles são aprendidos fora de casa e dentro de casa também. Então fiquem atentos. Quando o clima emocional na escola e outros lugares são violentos ou abusivos, as crianças têm sérias dificuldades para aprender a manejar suas emoções. Consequentemente, elas podem ter dificuldades emocionais e psicológicas, achando difícil entender os sentimentos dos outros e não querendo frequentar a escola ou os ambientes. Exemplo, como você pede para ela não bater no colega da escola, pede para ela respeitar o colega, se quando ela não faz o que você quer, você bate nela? Com o desenvolvimento cognitivo concreto, as crianças começaram a entender e perceber as incoerências entre as falas e as atitudes dos pais. Então, sejam coerentes, sejam verdadeiros e não tentem enganar as crianças. Um exemplo, não adianta pedir para uma criança comer um pedaço de pizza enquanto você come 3. Ou falar para a criança que ela tem que ser controlada na alimentação e leva ela no rodízio de pizza. Ela vai entender que é para ela comer à vontade. Bom, pessoal, agora tem uma dica de uma página na internet para dar para vocês, né? A autora é Elisama Santos, é uma página de Facebook, né, onde ela divulga dicas sobre suas experiências e conhecimentos práticos na educação não violenta com crianças. Ela é autora de livro publicado com temas Por que Gritamos, Educação Não Violenta. E ainda na página dela do Facebook, né, ela coloca experiências na educação do seu filho com temas TV versus culpa, educar com respeito, educar com consciência, né, e vários outros temas. É muito interessante. Fica aí a dica para vocês darem uma olhadinha. Agora eu vou dar umas dicas para você de como solicitar uma mudança de comportamento, baseado na cartilha da Bolsoni Silva. O primeiro passo é descrever o comportamento que nos desagradou na criança, dizendo o que a criança fez ou disse, o momento e o lugar em que isso aconteceu e a frequência com que esse comportamento tem ocorrido, né? Então, é o primeiro passo. Descrever, mostrar para a criança descrevendo o que aconteceu. O segundo é expressar o sentimento ou pensamento negativo que o comportamento inadequado gerou em você, né? Então, isso me ofendeu, isso me desagradou, isso me machucou, isso me chateou, né? A criança precisa entender que sentimento negativo gerou em você.
Terceiro passo é especificar de forma concreta que comportamento você quer que seu filho mude. Então, falar exatamente o que você quer que ele mude. Ele xinga? Então, olha, esse comportamento do xingamento eu não quero que você tenha mais, né? Então, peça 1 ou 2 comportamentos que não sejam muito difíceis. É importante perguntar se ele concorda com a sua opinião e tentar chegar a um acordo. Então, se o seu filho xinga, você pede para ele não xingar de forma concreta, né? Não quero que você xingue, né? E aí você pede para que ele, né? Se ele concorda, você pergunta se ele concorda. Você pergunta a opinião dele sobre xingar, né? Você tenta chegar num acordo caso ele tenha dificuldade em seguir esse passo. E o quarto passo, que é o quê? É dizer para ele as consequências positivas que ocorrerão caso realmente ele mude de comportamento. No caso de ser necessário, e apenas nesse caso, diga a ele quais consequências negativas ocorrerão se ele não mudar. Então, primeiro, né, você explica a consequência positiva se ele mudar. Ah, filho, se você não xingar mais, né, eu vou ficar feliz. Uma consequência positiva. Eu vou te levar para fazer um passeio. Eu vou fazer uma coisa que você deseja, né? Então, uma mudança de comportamento, você vai dizer a coisa positiva que vai ocorrer, né? Agora, caso, mesmo com a condição positiva, ele não consiga, ele não queira, aí será necessário entrar com uma consequência negativa. Então, se você, cada vez que você xingar, né, você vai perder R$10 da sua mesada, né? Você não vai ter pizza no final de semana. Você não vai poder ir na casa de um amigo que você gosta, que você queira. Mas isso só se as questões positivas não surtirem realmente efeito. Aí vem, para a gente finalizar, vocês gostaram do vídeo? Se gostaram, nos próximos vídeos, né, nós falaremos sobre a faixa etária de 11 e 12 anos. Então fiquem na expectativa, acompanhem, né, as nossas publicações, né? Se acha que esse vídeo pode ajudar alguém, não hesite em compartilhar nas suas redes sociais, né? O conhecimento é para ser divulgado, o bom conhecimento é para ser espalhado para todos. Muito obrigado por sua atenção, até aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.